Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Nakamura puniu brutalmente o Firuja por tentar aplicar o checkmate pastor. Imagina você na seguinte situação, você vai enfrentar um dos melhores jogadores do mundo, o Firuja, quase 2.800 de rating, e o Firuja ele tenta um mate pastor com você. Você já sabe que é ruim, mas e aí, será que é fácil punir um jogador como esse? Vamos ver o que aconteceu na partida entre Naka e Firuja. O Firuja começou ali jogando com E4, o Naka respondeu com E5 e veio agora o lance Dama H5. Já com a ideia de fazer Bispo C4 e o Dama por F7 mate, conseguindo assim dar um checkmate pastor. O que fazer agora de pretas? Primeiro ponto é que Dama H5 é um lance ruim porque tá desenvolvendo a dama de uma forma prematura e essa dama ela vai perder tempos. Então não é que o branco ele tá perdido já por jogar Dama H5. Não, só que o branco ele vai ficar com esse problema de atraso no desenvolvimento e as pretas precisam explorar isso o mais rápido possível. Porque se jogar de uma forma passiva, o branco pode ir se ajeitando na posição. Então, o Naka começou com o cavalo C6, defendendo assim o peão de E5, porque a ameaça era dama por E5. Seguiu o bispo C4, ameaçando o malandro dama por F7 mate. O Nakamura respondeu com G6. E agora o Firuja faz novamente dama F3 com a ameaça de dama por F7 mate. Tá, e esse é o momento importante da partida, é o momento crítico. O que fazer depois desse dama F3? O lance mais natural de fazer na posição seria o lance cavalo F6. Desenvolve o cavalo, evita assim a ameaça de mate e as pretas podem simplesmente seguir com o desenvolvimento jogando bispo G7 e roque. Então se você quer jogar de uma forma simples, você poderia jogar dessa forma e buscar romper no centro. Essa é uma ideia fundamental na posição. Por exemplo, depois do lance cavalo F6, digamos que as pretas façam um lance, as brancas façam um lance como D3, já começa a ter ideias como cavalo D4, atacando a dama, já ganha um tempo em cima da dama, seguido de D5, abrindo assim a posição. Então esse é o conceito, você tem que ganhar tempos em cima das peças do adversário e abrir linhas. E a ruptura D5 ela ajuda muito nesse sentido, que agora suas peças começam a entrar em jogo. Mas na partida, o Naka, ele preferiu fazer um lance ainda mais agressivo para aproveitar essa saída prematura da dama do Firuja. Ele faz um lance F5. Bom, e qual é a ideia desse lance, desse F5? Primeira ideia é que se tomar o peão de F5, agora ele pode fazer cavalo D4. O cavalo ele ganha o tempo em cima da dama e ao mesmo tempo ameaça cavalo C2 duplo, o que obriga o branco a voltar a dama para D1. E agora, como não existe mais o peão em E4, as pretas podem fazer D5, assim já ganhando o centro e ganhando mais um tempo em cima do bispo. Por exemplo, bispo B3 e agora bispo por F5. E o resultado disso é que o preto ele tem uma clara vantagem na posição. Então as pretas possuem um forte centro de peões e ainda possuem uma vantagem no desenvolvimento. Inclusive teve uma outra partida entre os dois que caiu nessa mesma posição, que o Naka também passou por cima, porque o preto já está muito melhor agora. Então, tomar já seria um erro na posição, já seria um erro grave. Então, o Firuja, ele preferiu seguir desenvolvendo. Ele faz aqui o lance mais forte da posição, que é o lance cavalo E2. E é como eu falei aqui no início do vídeo, não é porque ele jogou dama H5 e dama F3 que ele perde imediatamente. Não, só que ele cai numa posição mais difícil de jogar, que agora as pretas podem ganhar os tempos em cima da dama, né? Então depois de cavalo E2, seguiu cavalo F6, colocando mais uma peça em jogo. Novamente, se tomar em F5, as pretas jogam D5 com ganho de tempo no bispo e podem então tomar esse peão em F5. Talvez até mesmo E4 seja mais forte primeiro e depois de dama G3, bispo por F5. E tá clara a vantagem das pretas por conta desse centro e o rápido desenvolvimento. Mas na partida, o Firuja ele faz D3, que também é o mais forte.
Seguiu então cavalo A5 para eliminar o forte bispo das brancas, o bispo de C4. E agora não tem uma casa legal para esse bispo. Se jogar bispo B3, simplesmente toma o bispo. E agora tá com um par de bispos, já pode jogar com D5, abrindo a posição também. Então as brancas fizeram cavalo de 1 C3, cavalo por C4, D toma C4 e agora D6. Bom, qual é o resultado então da abertura? Apesar da saída prematura ali da dama, dama H5, dama F3, o Firuja ele conseguiu uma posição jogável, dá para jogar essa posição. Então assim, não caiu nada, não caiu material, não tá tomando mate, nem nada desse tipo. Então a posição é perfeitamente jogável. Apesar de tudo, só que o Nakamura ele já tem uma vantagem na posição, que é a vantagem de ter o par de bispos. E especialmente se a posição ela começa a ficar muito aberta, esse par de bispos vai ser uma grande vantagem na posição. Seguiu então bispo G5, H6, bispo por F6, dama por F6 e agora cavalo D5. Apesar de parecer um lance natural esse, o cavalo D5 para assim atacar a dama de F6, aqui talvez fosse melhor rocar grande imediatamente. E depois de C6, o branco ele tá só um pouco pior na posição. Porque C6 controla a casa D5, tá jogando bispo E6, podendo até mesmo rocar grande muitas vezes, o bispo já tá desenvolvendo, e o preto tá com esse maior controle do centro, graças aos peões nos centrais e o par de bispos. Mas segue jogável a posição, é aquela posição que o preto tem uma leve vantagem. Só que na partida, depois de cavalo D5, vem o lance dama F7. E agora as brancas precisam lidar com a ameaça de C6, porque o peão de C4 ele tá caindo, esse peão ele tá indefeso. E se, por exemplo, fizer um lance como B3, as pretas podem jogar com C6, cavalo C3 e agora tomar o peão de E4. E daí a posição das brancas já começa a colapsar. Porque, por exemplo, dama F7, rei F7, cavalo E4, D5, e agora o preto está com esse forte centro de peões, os cavalos não possuem ali pontos de apoio no centro, e o par de bispos ele vai jogar muito mais do que os cavalos. Aqui o preto também está com uma vantagem tremenda na posição. Então dama F6, cavalo D5, dama F7, esse é um momento crítico da partida, onde o Firuja ele não conseguiu encontrar o lance mais forte, que era um lance bem difícil mesmo. Na verdade, a única forma de seguir a partida com equilíbrio seria fazendo esse lance aqui, o lance dama A3, que é um lance bem difícil de fazer, e é aquele tipo de lance que nós chamamos de um lance profilático, porque a ideia desse dama A3 é evitar C6. Porque agora se C6 tem cavalo B6. E atacando a torre de A8, não pode tomar em B6 que está caindo em A8. E bom, se tirar a torre, simplesmente dama A7 também está caindo material. Mas é um lance muito sutil de fazer. E mesmo depois de dama A3, é claro que o preto não é obrigado a jogar C6. O Naka poderia seguir simplesmente com bispo E6 e continua com uma posição melhor. Na partida seguiu cavalo D5, dama F7. Roque grande, só que depois de C6, o detalhe é que não funciona cavalo E3 por conta de F4. E daí, quando tirar o cavalo de E3, está caindo o peão de C4. Então seguiu aqui cavalo 5, C3, dama por C4, peão toma, G toma, cavalo G3, dama F7, e depois de ganhar o peão de C4, Nakamura ele simplesmente volta a dama para F7, consegue assim reorganizar as peças, fazer aquele reagrupamento, e por incrível que pareça essa posição que você olha assim e fala, mas vai ter uma compensação, porque tá todo desenvolvido o branco, tá com as torres no centro, os cavalos jogando, e o preto não tem nada desenvolvido, mas é uma posição onde o branco ele não consegue aproveitar esse desenvolvimento, porque o centro ele tá muito forte, muito seguro, e basicamente o Nakamura ele precisa de 2 tempos para colocar o rei em segurança. Ele tá jogando bispo E6 e roque grande. É incrível essa posição, como que ele consegue controlar tudo, como que ele consegue aproveitar, né, ali desde a abertura, as imprecisões, né, do que causa o checkmate pastor. Ele consegue ir melhorando a posição. Mas é interessante ver também que um jogador como o Firuja, ele consegue resistindo, né? Ele consegue ir colocando problemas na posição, mesmo jogando uma abertura como essa. Seguiu aqui então H5,
ignorando completamente o desenvolvimento, mas com ameaças bem concretas. Ameaçou, por exemplo, H4, em algumas posições pode desenvolver o bispo com cheque, assim ganhando um tempo também. Veio o rei B1, bispo E6, cavalo de G2, roque grande, e aqui as pretas conseguiram consolidar a posição. Nakamura tá com o peão a mais limpo e o par de bispos, além desse centro já avançando, e vai ser muito difícil do branco conseguir resistir a essa posição. Seguiu com F4, E4, A3, bispo G7, e aqui é uma posição perdida já, o par de bispos está dominando o tabuleiro, e basta agora o Nakamura conseguir avançar os peões centrais, combinando com esse ataque na ala do rei com o par de bispos. Seguiu torre D2, D5, torre de E1, dama C7, cavalo D4, e apesar dele melhorar o cavalo, trazendo o cavalo para o centro, esse cavalo ele não consegue ficar ali muito tempo, ele não tem aquele ponto de apoio, aquela casa segura no centro, ele vai ser expulso com C5 logo logo. Seguiu o bispo C8 para não trocar peças, cavalo B3, H4, cavalo A4, e agora B6, novamente controlando as casas do cavalo. O Nakamura ele vai limitando cada vez mais as peças ali do Firuja e tá preparando para fazer C5 e D4. Seguiu o cavalo D4, C5, cavalo B5, dama C6, e agora vai acabar caindo material na posição. O Firuja faz o lance dama B3, defendendo assim o cavalo de B5, mas já abandona na sequência, porque depois de dama B3, as pretas poderiam seguir, por exemplo, com C4. A única casa para continuar defendendo o cavalo de B5 seria a dama B4, mas agora vem A5, atacando novamente, dama E7 para atacar o bispo de G7, porque se tomar em B5 direto, toma em G7, só que dá para jogar torre D7, que ataca a dama, defende o bispo e tá tomando o cavalo em B5 no próximo lance. E agora tá caindo uma peça inteira na posição do Firuja. Por isso, depois de dama B3, ele simplesmente abandonou nessa posição. Bom, essa partida foi uma partida bem interessante para ver dois pontos. Primeiro, como o Nakamura ele conseguiu punir o Firuja, né? Então é interessante pegar especialmente aqui essa ideia de F5, que ele aproveitou, jogando com bastante energia na abertura para aproveitar a saída prematura da dama. E outro ponto interessante é ver como que esses jogadores conseguem resistir mesmo em posições muito ruins, porque a gente sabe que essa abertura não é boa e ainda assim o Firuja ele conseguiu uma posição jogável contra o Nakamura. Me conta nos comentários o que você achou, mas antes de encerrar esse vídeo eu quero te fazer um convite. Se você tá querendo evoluir no jogo, você quer melhorar no xadrez, quero te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo e também com outros grandes mestres e também ter acesso às nossas trilhas de treinamento, onde você tem ali tudo que é preciso para alcançar o próximo nível no xadrez. Então, se você está com 1000 de rating, quer alcançar os 1500, você vai seguir a nossa trilha até 1500. Se você quer alcançar os 2000, então você vai seguir a trilha até os 2000. E se você quer ir além, também tem ali a trilha de treinamento para você seguir, com tudo que o jogador precisa ter de conhecimento para atingir esse nível. Para você entrar para o Chessflix, é só você entrar para a nossa lista de espera, que assim que surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro e podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial, com bônus exclusivo e por um valor abaixo do preço normal, certo? O link ele tá aqui na descrição, que você já pode assim entrar para a lista de espera. Sendo assim, nós vamos chegando aqui ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou, deixa aquele like e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.